Se você é apaixonado por cerveja, se você é um apreciador dessa iguaria, se é que a gente pode chamar de Ah, iguaria, podemos chamar de iguaria. você acessou o vídeo certo. Esse aqui é o canal Cerveja Pod, e aqui nós só falamos de cerveja, e aqui o nosso papo é quente e a cerveja é sempre gelada. Gelada. Bem-vindos e bem-vindas, é muito bom ter vocês conosco. Nós estamos aqui no nosso canal Cerveja Pod. Você pode acessar assim diretamente no nosso canal ou, se preferir, pode acessar através do nosso site cervejapod.com, porque no site você tem vários caminhos para assistir e para ouvir, inclusive no carro. Se você preferir só ouvir o nosso podcast, ele vai ficar disponibilizado em várias plataformas para você acessar. E o nosso papo aqui é sempre muito descontraído, como todo podcast, nós não temos roteiro aqui, o nosso papo é papo de boteco com a cerveja, com a caneca de cerveja, É e isso assim mesmo. a gente vai desenvolvendo. Faça a sua inscrição no nosso canal, você estando inscrito aí, você assinala o sininho, cada vez que a gente coloca um vídeo novo, você recebe aí uma notificação dizendo que tem um vídeo novo para você assistir. Tá bom? Eu estou recebendo mais uma vez aqui o João Saciloto, entre tantos convidados que nós temos aqui, a maioria das vezes é o João que vem para cá trocar ideia Dar uma pauta e uma luz sobre as verdades e as mentiras. Nós não só falamos de cervejas aqui, mas falamos de temas relacionados à cerveja, algo científico, algo cultural, algumas mentiras e algumas verdades que podemos adequar, né? Então, aqui o nosso papo é descontraído, sempre com uma canequinha de cerveja aqui, mas Isso. o João não é qualquer pessoa. O João é um cara especialista em cerveja, proprietário de uma pequena Pequena cerveja, de uma pequena cervejaria. cervejaria, eu vou chamar de pequena, É. depois nós vamos falar disso. Eu conto para os outros que é grande, mas não é. Como o João já falou, a gente fala aqui É. verdades e mentiras. É. A gente fala verdades e mentiras. A gente não mente, a gente inventa verdades, Mas o né? João é especialista em cerveja, é mestre cervejeiro, é professor do curso de pós-graduação em mestre cervejeiro da Unesp. Enfim, é uma pessoa que conhece sobre cerveja, sobre a história da cerveja. E hoje eu trouxe o João aqui para falar, João, sobre cervejas artesanais. Nós já falamos mais ou menos, demos uma pincelada em É. outros vídeos lá para trás É a pauta que está no Brasil do atualmente, que neste mercado, né? nós falamos do que é cerveja É. artesanal e do que não é, e etc. E você até nos ensinou uma coisa interessante, porque a gente tinha como cerveja artesanal todas as cervejas que são fabricadas por pequenas cervejarias que não fazem parte das grandes corporações. E Isso. acabamos aprendendo que artesanal não é bem isso. É, Artesanal é o almoço que a minha mulher faz lá em casa, é, que ela faz na panela. E quando se tem uma pequena indústria, ainda que seja pequena, e depois eu quero que você fale o que é pequeno, o que é grande, ainda que seja pequena, mas que tem uma regulamentação, eu acho que deixa de ser artesanal. Seja bem-vindo, vamos lá. obrigado por ter vindo. Novamente, graças a Deus. Eu adoro muito estar aqui com todos e falando inventando algumas verdades às vezes também, para que sejam justificadas as grandes, né? Verdades. Na concepção da palavra, né, a palavra artesanato significa que é a arte e a técnica do trabalho manual, não industrializado e não feito em série. Isto é, na concepção, o que o dicionário diz sobre a palavra artesanato. Tá? E vamos aproveitar também, definir o que é cerveja. Muitas pessoas, se nós formos perguntar aos nossos amigos o que é cerveja, é um líquido amarelo, espumante, gostoso, borbulhante, refrescante, nos deixa alegre, é um lubrificante social, é um coagulador. Lubrificante social foi a Lubrificante melhor social, definição. é um coagulador de pessoas. Me deixa bêbado. Me deixa alegre, feliz e deixa as pessoas bonitas, né? Bonita, todo mundo fica bonito. Olha quantas definições, né? Embelezador natural, né? Talvez a melhor maquiagem.
Talvez a maquiagem mais eficiente que exista na sociedade é a cerveja. Se é um aglutinador social, o aglutinador é justamente porque você já acha as outras pessoas mais bacanas, né? Então você quer aglutinar. Todo mundo que está perto de você, que você convida, porque você julga ser pessoas bonitas. Os cientistas gostam de dizer sintetizadores sociais, mas tudo bem, vai. Como é que é? Sintetizadores. Sintetizadores. Seria como aglutinar mesmo, mas gente, tudo bem. Eu aprendo pouco de cerveja, mas muito da língua portuguesa com esse cara. O mais legal é inventar essas coisas, né? Pra gente dar uma de inteligente, assim. Faz de conta. Faz de conta. Sabe que eu tava assistindo ensaiando essas palavras. Eu fui assistir uma palestra, o cara entrou com um monte de livros, assim, e colocou os livros todos lá na frente. E a primeira fala dele foi assim, sabe por que eu entro com esse monte de livros? É para as pessoas pensarem que eu li todos e sou inteligente. Isso aqui é uma forma de apresentação. Eu não sei o que está escrito em nada. Eu não sei nada disso. É por aí. Vamos lá. Te impressiona. Vamos fazer, então, a definição de cerveja. O que é cerveja? É tudo isso que a gente falou. Mas, tecnicamente, a instrução normativa do dia 10 de dezembro de 2019 reformulou algumas palavras. Ou então, quem somos nós para desmentir os decretos do nosso país, né? Misericórdia. Então, em 10 de dezembro de 2019, algumas palavras foram reformuladas e ficou mais ou menos assim. A cerveja é a bebida obtida, fermentada por fermento cervejeiro, obtida a partir do mosto da cevada malteada ou seus extratos, passando por um processo de cocção ou fervura com adição de lúpulo, ponto. Resumindo, é uma bebida que precisa ir malte de cevada, lúpulo, passar por fervura e fermentar. Pronto, isso é isso daí. Isso é cerveja. Fez isso, virou cerveja. Ah, esqueci de pôr o lúpulo, não pode ser chamado de cerveja. Entendi. Não vai malte de cevada, não é cerveja. Pode ser colocado outros tipos de malte, já falamos disso, tem malte de arroz, existe arroz, milho. Isso não degrada a qualidade da cerveja, como muita gente pensa, hein? Não é isso. Mas cerveja sem malte não é cerveja. Bebida sem malte não é cerveja, bebida sem lúpulo não é cerveja também. A partir dessa definição, a gente... Junto com artesanal, né? Era exatamente isso que eu vou falar. Então, a definição de artesanato, definição de cerveja, parece que não casa muito, porque toda cerveja que é feita em nível de mercado, ela não pode ser feita artesanalmente. Ela passa por um processo industrial que demanda alta regulamentação dos órgãos federais. Portanto, é o Ministério da Agricultura e os conselhos que regulam os profissionais, sejam os engenheiros ou os químicos, né, os biólogos que são cervejeiros, passam pelos seus órgãos regulamentadores, por exemplo, o Conselho Regional de Química, que regulamenta essa indústria, e o Ministério da Agricultura também, que regulamenta essa indústria. Portanto, cerveja artesanal não existe. A cerveja artesanal não é artesanal. A partir do momento que você esticou o seu braço numa gôndola de supermercado, ou pediu num bar, ou comprou essa cerveja de uma maneira regulamentada, ela não é mais artesanal. Porque ela obedece... Porque ela obedece um critério industrial feita em série e sempre com uma boa padronização. Agora, a ideia... Foi chamado de artesanal, né? Então, mas eu penso que a ideia de artesanal... Não, mas aí nesse caso é por volume. A definição artesanal... O que o volume define? O que determina a legislação... Não existe uma regulamentação da legislação federal muito fortemente sobre isso, mas existe uma regulamentação no Ministério da Agricultura que diz que a cerveja artesanal é aquela que é produzida em fábricas até 5 milhões de litros por ano. 5 milhões? De litros. Dá para você? Tá bom? Mas eu não consigo beber tudo, mas... Mas é um amigo. Ou seja, se você tem uma fábrica de até 5 milhões de litros por ano, ela pode ser chamada artesanal. Não, mas como é que você fabrica 5 milhões de litros? Mas vamos lá, se você tem uma fábrica que fabrica também 50 mil litros só por ano, também pode, se você vai colocá-la no mercado para vender, ela também não é artesanal, ela é industrial. Mas ela é chamada de artesanal pela definição, porque deveria haver alguma definição. A definição utilizada foi o volume. Né? Não, mas aceita-se, né? Aceita-se.
artesanalmente, segundo É. a sua explicação, é o almoço que a minha mulher faz em casa, que Isso, ela que bota a nós panela mexe e manualmente, faz em a- pequena escala. apesar da habilidade manual da dona Ângela de fazer um almoço gostoso todo Todos os dia, dias, alguma diferença sempre alguma tem. diferencinha E a sempre cerveja sai. artesanal com 50 mil ou 5 milhões, ela tem que ser sempre Tem igual. que ser sempre padronizada, porque o mercado está esperando aquele tipo de sabor, Então, né? e já não dá para ser É artesanalmente. diferente dos vinhos que os enólogos e os vinicultores, eles dependem da safra da uva. Então, aceita-se que aquele vinho seja um pouquinho diferente a cada ano. Mas no caso da cerveja, não. Ao nível industrial bem controlado. Agora, João, Existe uma outra definição que eu ah, procurei, que é a definição de escambau. isso. Ah, significa, olha, é uma Escambau. palavra na língua portuguesa que não tem etimologia, que A não tem pergunta é o origem. seguinte: o que tem o escambau a ver É com. porque eu ia falar que a cerveja artesanal é o escambau, que não há. Ó, cuidado com o corte que vocês vão fazer, hein? Cortem no contexto, por favor. Porque é perigo É isso. uma brincadeira, assim, né? Que a gente O quer que é dizer que escambau? Agora eu quero saber. escambau quer dizer assim, que é algo mentiroso, que é algo a mais, depende do contexto onde a gente usa, e quer dizer que pode ser um exagero, né? Fui numa festa que tinha docinhos, água, cerveja, escambau, ou seja, um monte de coisas, né? Ou pode ser também que você tome uma cerveja artesanal e fale assim: essa cerveja aqui é artesanal, escambau. Escambau, ela é industrial. É industrial. Agora, a cerveja artesanal é aquela que se faz, então, na sua casa, você consome, você dá para os amigos. A partir do momento que você põe um rótulo e uma regulamentação, ela deixa de ser artesanal. Mas isso não tira o glamour e a alegria do mercado e o agradecimento do mercado por ter havido visionários em ter começado este tipo de mercado novamente no Brasil. A cerveja no Brasil começou por volta de 1890. Até 1890, não havia, 880, 890, havia muitas pessoas que faziam até em casa e não havia uma produção comercial Isso era disso. artesanal. Isso era artesanal. Em 1890, quando chegaram grandes fábricas aqui no Brasil, já havia havido uma revolução lá na Europa com a cerveja tipo Pilsen. E a cerveja que veio para o Brasil foi basicamente a cerveja tipo Pilsen. Então foram instaladas várias fábricas de cerveja aqui, com várias famílias. Por exemplo, a Original, a Serra Malte, a Boêmia, a Polar, a Brahma, Tudo isso a era pequeno. Antártica. Tudo isso era pequeno. Isso era pequeno. A Antártica e a Brahma foram se sobressaindo e foram comprando outras As menores. as menores, né? A Brahma comprou algumas pequenas na região ali do Rio de Janeiro, a Antártica comprou algumas pequenas na região de São Paulo e Sul, né? Por exemplo, a cervejaria Boêmia em Petrópolis, na verdade, quem comprou foi a Antártica, né? A Antártica comprou a cervejaria Boêmia, a Antártica comprou a cervejaria Original, Serra Malte, Polar, e a Brahma comprou a Continental e outras, né? E formaram esses dois grandes conglomerados para se fazer a cerveja industrial tipo Pils. Então, na década de 70, 80, 90, a gente não conhecia outra cerveja aqui no Brasil que fosse a tipo Pilsen, salvo alguma Porter que tinha na figura da Caracu ou da Níger, ou então uma Mouse Beer, era o que havia. Então, lá para 1997, 8, que surgiu mais, o mercado aflorou mais para aceitar cervejas com sabores diferentes, de trigo, IPA e tudo mais. Não que elas foram inventadas aqui, foram trazidas receitas para cá, né? Mas eu acho que eu penso que surgiu de paixão, né, João? De gente, Sim. de gente que gosta não de beber por beber, mas foi realmente pessoas que eram empreendedores e que gostavam do produto. Pessoas que viajavam pelo mundo, que sabiam que existiam outros sabores, outras receitas.
outra forma de consumir, outra cultura de consumo, né? Você vê, na Europa tem uma cultura de consumo de bebida que é um pouco diferente da nossa, que eles gostam de sentir sabores, gostam de sentir mais corpo, é outro clima e outra coisa. E essas pessoas trouxeram. E sabe que você estava falando que as que se destacaram começaram a comprar as pequenas, Isso. ou as que não se destacaram, porque elas eram pequenas também e simplesmente cresceram um pouco mais. Mas eu fico aqui pensando sobre a concorrência. Quando se estabelece a possibilidade de trazer, de resgatar receitas antigas e até de fazer receitas novas, fazendo cervejas inicialmente artesanais, mas depois você já me contou que não é bem assim, É, porque para cerveja ir para o mercado ela tem que passar pelo processo industrial e deixa de é. ser artesanal. Mas isso provoca no mercado uma concorrência para aquelas maiores, não é isso? Teoricamente sim, tá? Porque ainda que uma grande É, corporação fabrique 500 milhões de litros e a sua cervejaria, é. a Boreal, fabrique 1 milhão de litros, você hoje pode não oferecer nenhum risco Risco, comercial, mas se a sua cerveja for aceita a nível Existe um mercado para cada região, realmente. No caso da concorrência, vamos falar assim: vamos tomar como correto o decreto que diz que a cerveja artesanal são feitas, determinada pelos volumes. No mundo todo, hoje em dia, a cerveja artesanal, as cervejas especiais, até com sabores diferentes, ela participa mais ou menos de 3% no mundo. O resto todo é uma cerveja tipo Pilsen ou Lager. Entra aí as Budweisers, mais as lights, as leves, as Pilsen, as lagers clarinhas, leves e sim. gostosas. 97% do mercado mundial. Nos Estados Unidos, entre 20 e 23% dessas cervejas especiais e de pequenas cervejarias também, ainda que com sabor lager. No Brasil, quando se iniciou mais fortemente a cultura do consumo da cerveja artesanal, lê-se também as cervejas especiais, chegou até 10 anos atrás ter 3% a 3,5% do mercado nacional. E se acreditou aqui no Brasil que nós pudéssemos ter a ascensão que houve nos Estados Unidos, chegarmos até 20%. Dessa já seria Isso não aconteceu. não aconteceu. E você me disse até que retrocedeu, né? Retrocedeu, hoje nós estamos com cerca de 2% do mercado. Existe uma série de questões, claro, mercadológicas, essas cervejas custam um pouco mais caro, o quanto o mercado está disposto a pagar para ter um sabor diferente e o Pois é. quanto e como foi a visão das grandes corporações com relação a esse mercado. E aí a palavra-chave que você disse na pergunta, concorrência. As grandes corporações se mexeram realmente para que isso não Para que acontecesse. elas não se tornassem uma Exatamente. Então concorrente. adquiriram, voltaram com práticas antigas do mercado com a Brahma Antártica, compraram algumas cervejarias-chave que já pulverizavam o seu produto em certo nível no país, né? E começaram a fazer também algo especial. Pois é, essa seria a minha pergunta. As grandes corporações também fazem cervejas Também diferentes, fazem que numa escala menor, bem pequena, para atender este público que está disposto a sentir sabor e pagar um pouco mais por isso. e elas também, apesar de ser grandes corporações, também vendem essa cerveja mais caras do que as Vendem um populares. pouquinho mais cara que as populares. Mas conseguem vender mais barato que as pequenas Consegue cervejarias. vender mais barato. O grande impedimento das grandes é o seguinte: não compensa você fazer pequenos tanques de fermentação para fazer pequenos volumes. Um tanque de fermentação de uma grande corporação, às vezes, equivale a duas microcervejarias inteiras de alguém. Um Entendi. tanque só. E uma fábrica dessas grandes tem 40, 50 tanques por fábrica. Então, O é que, muito pare... difícil soltar no o mercado que isso. parece ser uma brincadeirinha para eles, É. significa a produção inteira. Inteira de uma ou duas cervejarias pequenas, num único tanque. É fácil você identificar esses tanques. Quando você está viajando em algum local onde tem uma cervejaria, você passa perto de uma cervejaria, você vê grandes tanques em inox
Eu já vi, eu já vi. São grandes, e muitos, né? Tem aqui que, aliás, a gente até pensa que, nossa, tá cheio de cerveja. Tá cheio de cerveja. Não, ele tá cheio de cerveja, fermentando ou maturando. Mas não tá pronta, né? Não tá pronta, Às vezes a gente pensa que ali está depositada a cerveja pronta para ser engarrafada. E, na verdade, não é. Ela está aquilo ali é um equipamento que faz parte do processo e talvez seja até uma das primeiras partes do processo. É uma das principais partes do processo. O início do processo. Um dos inícios, isso mesmo, a fermentação. Agora, quando na história surge essa ideia de se fazer cerveja artesanal mesmo, aqui no Brasil, ainda que para se colocar no mercado a cerveja tenha que passar exclusivamente pelo processo industrial e tenha que se ter uma pequena cervejaria, que é aferida pelos órgãos regulamentadores, etc. e tal. Em algum momento, o cervejeiro faz um pouquinho de cerveja na panela da casa dele para ver se aquilo dá certo. Aí são as provas, né? Existem cervejarias que possuem uma nano cervejaria dentro da sua cervejaria para fazer os testes. Para fazer testes. As grandes cervejarias possuem, sim, laboratórios enormes com várias plantas pequenas de micro cervejaria para testar os sabores. Na panela, ninguém faz. Não é na panela nesse caso. Não é bem a cerveja que é feita na panela e no fogão em casa, por mais cuidado que você tenha, ela nunca, eu desafio, nunca vai ficar igual a uma cerveja fabricada a partir de uma micro cervejaria. Não vai. O ar já está influenciando fortemente nisso. Entendi. A chama do teu gás, a tua mão, o teu mexedor. É outra coisa. Vamos imaginar que nós somos dois amigos, estamos aqui tomando uma cerveja e você não é proprietário de uma cervejaria, de uma pequena cervejaria, e nós só estamos tomando cerveja. E aí a gente fala assim, João, e se a gente colocasse tal coisa numa receita de cerveja, será que ficaria bom? Como é que a gente faria para... Isso é artesanal, né? Como é que a gente faria para fazer essa experiência sem ter um equipamento de cerveja? Tem que escrever a receita em primeiro lugar. Vamos supor que você está olhando lá o teu... Nós estamos comendo alguma coisa ali no bar e vem um limão. Vamos colocar esse limão na cerveja? Sim. Você pode colocar onde? Moer junto com o malte, macerar, fermentar, colocar onde? Então a gente tem que pensar... O que a gente deseja colocando o limão? O que você quer colocando o limão? Eu quero que ele seja azedo. Você quer que tenha gosto de limão. Para aquele gosto de limão sair lá na cerveja final, a gente tem que colocar esse limão em tal lugar e processá-lo de tal forma, porque senão não vai sair o gosto do limão. As substâncias mudam. Entendi. Então tem que haver um estudo de onde colocar esse limão. Tem que ter um conhecimento. Ou seja, é necessário a gente sentar junto e escrever. Eu quero que no final gosto de limão. O que eu tenho que fazer para que saia gosto de limão? Ora, mesmo o doce de limão, quando você faz, não sai com gosto de doce de limão, sai com gosto de açúcar. Tem que ter conhecimento químico. Precisa haver um conhecimento prático, vou dizer assim, né? Não precisa falar que é um conhecimento químico no artesanal, mas um conhecimento algo prático. E se não tem esse conhecimento, você pode ir por tentativa e erro durante os anos da sua vida, ou então consultar um amigo que possa dar uma luz, né? Eu quero gosto de limão aqui. Tem gente que coloca limão, casca. O gosto do limão é um, o gosto da casca do limão é outro, né? O gosto do coentro é um, o gosto do semente de coentro é outra. Então, há de se fazer um estudo prévio, nada muito complicado, e se escrever uma receita. Aí você vai falar, você não vai simplesmente pegar a panela da sua casa e colocar no fogão, você vai preparar tudo antes. Precisa de uma preparação para se fazer essa cerveja artesanal, para que ela saia pelo menos algo palatável, né? Agora, sabe que eu me lembro de uma coisa, João? Quando era criança, eu saía com o meu pai, e meu pai ia no bar tomar uma cerveja com os amigos. E eu me lembro que ele simplesmente chegava a me dar uma cerveja. Tinha lá 2, 3 marcas de cerveja. Era o garçom que determinava o que você queria tomar, né? 2, 3 Ou ele já te conhecia e falava, sempre.
Agora, hoje já não é mais assim, né? A gente É, vai no bar com os amigos e você tem uma infinidade de marcas e possibilidades que é, você pode escolher. Você pode escolher aquela é, tradicional, que é a mesma que o meu pai tomava, é. ou eu posso escolher uma coisa diferente. Por Marcas exemplo, tem uma diferentes. IPA, tem uma Weiss, Weiss, Stout. tem um Não, monte e antigamente, até na década, quando começaram a década de 2000, 2010, quando começaram essas cervejarias especiais aqui no Brasil, haviam poucas opções de sabor e de denominações. Hoje existem, não vou falar centenas, mas dezenas de denominações e tipos de cerveja, como American IPA, American Lager IPA, American, não sei o quê, já, em England, não sei o quê, Germany Pilsen. e assim, Existe uma série de coisas já regulamentadas existe uma convenção nos Estados Unidos, uma convenção na Europa, que é a BJCP, que é um programa de treinamento de juízes para para cerveja, né? cervejas. Então, esse programa de treinamento de juízes, de padronização dos juízes, demandam padrões para que a cerveja seja denominada IPA, ou American IPA, ou Lager, ou American Lager, ou Pilsen, ou German Pilsen, ou clara, escura, cores, amargores, dulçores. É como você pegar o exame médico, você não entende nada. O que é Entendeu? colesterol, o que é HDL, LDL, HDL, um monte de coisa. aqueles palavras. Imagina o teu exame de sangue, que está cheio de palavras estranhas, tá com um número lá. Você não sabe se aquele número tá bom Tá ou ruim, bom, ruim. mas tem uma É referência do uma lado, referência do entre lado. tanto e tanto, né? Aí quando Então, eu olho os meus, eu falo assim, isso aqui tá bom. Isso aqui tem que tá, dar tá ruim. mais ou menos no meio. É, Vixe, esse aqui tá no limite. cuidado. Esse aqui tá no limite. Exatamente. É como se fosse um exame de sangue. É um laudo de uma cerveja. Está cheio de palavras diferentes lá. Cor, acetaldeído, não sei o que, de acetil e álcool. E tem os parâmetros aceitáveis para aquele tipo de cerveja e a análise tem que estar dentro Na daqueles média, tem que parâmetros estar para na que seja média. considerado uma IPA ou uma Sport. Entendi. Então, existem esses programas que é o BJPC, pelo lado da escola inglesa, e a EBC pelo lado da escola europeia, que é a Europa Brewing Convention, a Convenção Europeia da Cerveja, que determina esses índices de mais e menos dos parâmetros da cerveja. Agora E você, as artesanais junto também, né? agora você tem, por falar em parâmetro, você tem um parâmetro de evolução da preferência do consumo de cerveja artesanal ou de ser. Nós estamos aqui chamando de cerveja artesanal Mas não, tudo uma bem. coisa que não é artesanal. Não, mas Mas tá bom. tá. Vamos obedecer aí segundo os 5 É, milhões de litros, até 5 é, milhões de litros, é. estamos chamando de artesanal, sabendo que não é feita artesanalmente, são Isso. indústrias, né? É. A tua indústria, a Boreal, fabrica qual é É bastantinho, é é bastantinho. bastante. Mas não, Passa não é de, grande ainda. passa de 5 milhões? Não, Não, não passa. não. Então é artesanal. É artesanal. É artesanal, e a pessoa põe o dedo no meu nariz dizendo que é artesanal e eu fico bravo. Não é industrial, mas pela legislação Tá bom, vamos e aceitar. boa. Como tem, Você falou João? de preferência, Não, né? tem Sobre palavra preferência, né? preferência. Na minha concepção, não mudou a preferência nacional e a preferência mundial. O que aconteceu foi uma grata surpresa ao mercado nacional pelo oferecimento de novos sabores. Muitas pessoas, sim, dizem: eu prefiro a cerveja mais forte. Não vamos tomar como parâmetro uma ou outra pessoa. Vamos dizer, o parâmetro é o mercado. Pode estar muita gente ouvindo o que eu estou dizendo aqui e discordando de mim e dizendo: não, mas eu prefiro uma IPA, eu prefiro. Mas não importa uma pessoa ou duas ou um grupo de pessoas. Estamos dizendo do mercado. O mercado é aquele local onde as pessoas interagem e E, buscam trocar os seus interesses, isso, né? exatamente. Então, e visando o lucro e visando o seu próprio bem-estar com aquelas trocas. Então, não há uma preferência, uma mudança de preferência. Há uma grata surpresa ou até uma má surpresa, de acordo com os sabores que são oferecidos, né? Vai me desculpar. Então, e há escolhas.
E Mas você tem uma estatística do crescimento Sim, dessa no Brasil. do Brasil? Isso, Porque até você me disse que 0,1% até o ano 2000 de cervejas artesanais. Era muito pouquinho. Ditas artesanais pelo volume. Existiam, sim, fábricas pequenas colocadas aqui no interior de São Paulo, de cervejas de pequeno porte, que existem até hoje e estão vendendo regionalmente, assim como eu estou, o seu produto. Mas, com o advento de alguns empresários que, por volta, antes do ano 2000, trouxeram pequenas indústrias oferecendo sabores diferentes, isso abriu um leque, fez mostrar para o mercado que existem outras coisas além da Pilsen. A cerveja Weiss, a cerveja Stout, a cerveja IPA, por exemplo. Então as pessoas começaram a olhar, claro que com o advento dos meios de comunicação mais fortes também, né? Então vai juntando tudo e as pessoas vão reconhecendo que existem essas coisas diferentes. Então, naquela época, vou te falar, 0,1% antes do ano 2000, e depois isso foi crescendo, crescendo. Houve um boom aqui no Brasil. Tem essa estatística. Tem. Existe um anuário do Ministério da Agricultura para o ramo cervejeiro. O que existia 8 cervejarias em 1998, pequenas artesanais, em 2022 para 2023 tinha 1.800. Agora, eu estou aqui pensando uma coisa. Registradas, hein? Se uma pequena cervejaria que fabrica até 5 milhões de litros é considerada artesanal, eu conheço algumas pessoas que são até amigos meus e que me disse assim: eu comprei um equipamento para fazer cerveja em casa. O que é isso? Isso é artesanal. Isso pode ser chamado de artesanal? Isso pode ser chamado de artesanal. De verdade? De verdade, porque esse equipamento é um conjunto de equipamentos que ajudam a pessoa ficar focado para se obter alguma coisa diferente do arroz e feijão que nós temos em casa. Mas ele não tem o controle que você tem na sua cervejaria. O controle que eu tenho na minha cervejaria, não, mas algum controle. Se você tem um termômetro desses de colocar na parede, você tira da parede o termômetro e coloca na água, o termômetro vai mostrar um número, e esse número já é um controle. Agora, você colocar o dedo dentro da água para saber a temperatura, é um controle também, mas não, você vai ter uma precisão muito diferente. Menos preciso. Eu acho que tá bom no dedo, eu acho que tá bom no paladar. São coisas empíricas, né? É a sua opinião. São opiniões que a gente acha que passa. Não, agora a partir do momento que você tem um termômetro, você tem um número. Ó, está a 62 graus. O termômetro pode haver um erro. Entre 3 ou 1, mas é um erro aceitável ou não? A partir do momento que você tem o termômetro, que você tem algo que você meça cor, que você tem algo que você meça concentração de açúcar, você pode beber e falar assim, tá docinho de tal jeito, está bom. Não, mas tem um aparelho que é um densímetro, que você coloca, ele vai medir a quantidade de açúcares ali dentro. Mas essa pessoa não responde para o Ministério da Agricultura como você tem que responder. Não, ser artesanal, não. Esses equipamentos, o termômetro, o densímetro, o sacarômetro, essas coisas todas são simplesmente utensílios que são como utilizados na cozinha, uma escumadeira, uma colher, um batedor de carne, né? Então ele faz para ele faz ali 50 litros. Então um equipamento desse doméstico faz o quê? Um equipamento doméstico pode fazer de 20 até 200 litros, ou até mais se você encomendar lá. Ele pode fazer 1.000 litros. Se ele não vender, é artesanal. Porque o que vai demandar dele ali, se for fazer em casa, você não vai ter lá uma caldeira, você não vai ter um super chiller, uma obtenção grande industrial de energia. Você vai trabalhar com o que tem em casa. Você vai mexer. Porque até se supõe que é para consumo próprio. Para consumo próprio. Quando muito para um amigo, para uma família, e etc. Né? Não é para comerciante. A surpresa desses cervejeiros artesanais é quando ele começa a dar para os amigos as cervejas e todos os amigos elogiam, acham uma delícia. Você ganha tapinha nas costas, você ganha parabéns durante várias vezes. E enquanto você está dando a cerveja para os seus amigos e para a sua família,
família, você está ganhando tapinha nas costas. A Aí partir você do fala, momento que você "Puta." fala assim, ó, 10ão para me ajudar. O cara vai falar que está tomando antibiótico, que ele trocou de religião, que ele parou de beber. Não tô podendo. Cara, não paga a tua cerveja artesanal, cara. Aí você acha que vai vender pra caramba. Não, mas você sabe que quem monta em Tô casa... falando, é verdade, Eu acho cara. que quem monta em casa um equipamento desse Não é pra tem vender. essa pretensão. Não tem, é paixão. Eu acho que é pura paixão. Eu conheço um moço que nos segue aqui, eu quero mandar um abraço para ele nos segue sempre, ele faz cerveja artesanal em casa e ele vende um ou outro para os amigos, ele consegue manter uma produçãozinha dele com a ajuda. Aí ajuda, né? O Nouce, a Beer Nouce, obrigado aí por estar vendo a gente. Ô, João, isso aqui é uma conversa que não tem fim. Não, cara. não isso tem, aqui cara. nós vamos conversar aqui o resto do dia e nós não vamos não vamos parar de falar de cerveja artesanal, do que é, do que não é. Enfim. E o que é mais legal é que muita gente essa hora está discordando de um monte de coisas, e outras concordando com um monte de coisas. É isso que é bom, né? Isso quantas vezes na mesa do boteco a gente bota lá a cerveja, né? E um discorda do outro. Depois a gente vai falar de política também. Quase sempre, quase sempre na mesa do bar, a gente, depois do 3 canecas de cerveja, a gente começa a discordar. Porque um sabe mais que o outro, né? E todo mundo. É a riqueza da diversidade. É cerveja artesanal, é política, é religião e futebol. Todo mundo entende tudo. Tudo, é verdade. Eu sou um cara que não entendo de nada. A única coisa que eu entendo é que estão falando aqui que já nosso vídeo já está passando do tempo e a gente precisa encerrar a nossa conversa. E eu quero mais uma vez agradecer você por ter vindo aqui falar com a gente. Eu que agradeço a todos. Agradecer também você, logicamente, que tudo que a gente faz aqui é para você. E se você não conecta conosco, se você não assiste os nossos vídeos, não faz o menor sentido a gente ficar aqui batendo papo. Claro que é um grande prazer conversar com o João, mas ao invés de conversar aqui frente às câmeras e ao microfone, nós poderíamos estar perfeitamente num barzinho. Claro, estamos dividindo com vocês. Mas por que a gente vem fazer isso aqui? Para que você também participe conosco e você que está aí na sua casa, no celular, no computador, possa partilhar conosco desse papo gostoso, interessante que a gente tem aqui com o João e com os demais convidados que aqui vêm. Então, João, obrigado mais uma vez por ter vindo. A você, obrigado pela sua conexão. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, assinale o sininho. Cada vez que a gente coloca um vídeo novo, você recebe aí uma notificação. Se você não tem tempo para assistir, você pode ouvir o nosso podcast, que é através do Spotify, o nosso áudio fica lá, você pode, aliás, o João, a gente entra no carro dele e está ouvindo o Spotify lá, direto, escutando as nossas conversas. Para ver as besteiras que a gente está falando aqui. As bobagens que a gente fala aqui. Gente, obrigado, boa cerveja para vocês, grande abraço, a gente notifica vocês num vídeo novo, João, abraço mais uma vez. Gerard. Sucesso para a cervejaria Boreal, eu vou fazer propaganda bastante, nós falamos muito da Brahma da Antártica, falamos da Brahma da Antártica, da Heineken e tal. Quem sabe vocês mandam um boletinho pra gente aqui no podcast, hein? Se a Brahma Antártica mandar um boleto aqui, mandar uma ajuda, um pix pro João, eu vou pedir para Boreal mandar um pix para mim. Eu vou ser obrigado a mandar. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Tchau. Um brinde.